A Maria Corina Machado se encontrou pela primeira vez com Donald Trump, deu o seu prêmio Nobel e o Jamil Chad comentou lá no ICL. Vamos ver juntos. Medalha de Nobel da Paz como presente de Maria Corina Machado. Jamil Chad. É mais um capítulo da vergonhosa submissão de uma parte da elite política latino-americana. Vamos pingar, gente! A Donald Trump, na verdade, ao poder americano. E aí, isso aqui não é uma defesa de Nicolás Maduro, isso aqui não é uma defesa do chavismo. Mas vamos lá, vamos explicar o que aconteceu. Nicolás Maduro é sequestrado, e aí a grande expectativa da oposição venezuelana é que Donald Trump anunciasse, basicamente, que Maria Corina Machado, a líder da oposição, seria, então, encaminhada de volta para a Venezuela para assumir o poder. E aí, eis que, horas depois, ele diz, não, ela não tem credibilidade no país, ela não tem influência no país, ou ela não tem a capacidade de manter o que nós gostaríamos que acontecesse no país, ela não vai não vai assumir nenhum papel político, pelo menos no momento. Ela é descartada, ela é absolutamente descartada por Donald Trump, depois que a CIA recomendou à Casa Branca que não seguisse com Maria Corina Machado, e sim com a estrutura do chavismo, claro, com uma arma na cabeça do chavismo, não é o chavismo independente, atuando, não. É, obviamente, com muita ameaça, com muita, eu diria, muita pressão, o chavismo que, então, começa a andar nos trilhos que Donald Trump gostaria de ver. Mas o que acontece é que ele abandona Maria Corina Machado. E aí o que ela faz? Ela recorre a uma questão fundamental, o petróleo, dizendo, olha, vamos entregar o petróleo se eu for presidente. Basicamente, ela diz isso com outras palavras. Se eu for a líder da Venezuela, tudo isso será de vocês. Mas aí ela descobre, olha que curioso, que os americanos não precisam dela para ter acesso ao petróleo. Eles fizeram por conta própria. Sequestraram Maduro. Então, aquele instrumento que ela tinha não serviu, não foi suficiente. Na verdade, eles deram um drible nela, impressionante. Aí o que ela faz? Ela recorre ao ego, basicamente, de Donald Trump. Eu vou dar aquela medalha, o prêmio Nobel da Paz, eu vou dar esse prêmio para Donald Trump, e isso, obviamente, vai convencê-lo de que eu sou a pessoa ideal. Aí, primeiro obstáculo, Roberto, vem o prêmio Nobel e diz, olha, não, desculpa, a senhora não pode entregar o prêmio Nobel para outra pessoa, ele é intransferível. Sou eu que decido quem é o vencedor, não a vencedora do prêmio. E aí, qual foi a estratégia dela? Tudo bem, não dá para entregar o prêmio, não entrego o prêmio, mas eu vou entregar a medalha. Então, ela entregou a medalha para Donald Trump, que, olha só, e esse foi o cenário de ontem, foi impressionante, ele, em primeiro lugar, não recebe imprensa no Salão Oval ao lado dela, ou seja, não dá o palco a Maria Corina Machado, e ele faz isso, gente, com todo mundo praticamente que vai no Salão Obrigado, Oval, Marcelão. basicamente Vamos, esse gente. palco da imprensa. Ele não abre para a imprensa, ele não responde perguntas. Ele, ao mesmo tempo que está acontecendo a reunião com a Corina Machado, a porta-voz da Casa Branca diz que a presidência americana está muito satisfeita com Delcy Rodrigues. Olha só, no mesmo momento. Pior, ela dá a medalha, ela divulga que deu a medalha na rua, diante da Casa Branca, sequer teve um palanque para ela, absolutamente nada, e Donald Trump, horas depois, vai às redes sociais para dizer que, de fato, recebeu um presente da Maria Corina Machado, mas aí tem um elemento fundamental, são as omissões nessa declaração de Donald Trump que chamam a atenção. Primeiro, ele não chama ela de líder da oposição, ele só diz Maria Corina Machado, e dois, ele basicamente não se compromete com o futuro político dela. Então, gente, nós estamos aqui diante de mais um capítulo do da vergonhosa subserviência latino-americana diante do poder americano. É impressionante o que nós vimos ontem. Bom dia, Jamil, querido. Prazer falar contigo. O prêmio Nobel da Paz está completamente desmoralizado depois de ser entregue a Maria Corina Machado. Eu imagino que o presidente Lula, depois de deixar a presidência, seja indicado ao prêmio Nobel da Paz
pela luta dele contra a fome e a pobreza, por exemplo. Eu, se fosse presidente Lula, recusaria esse prêmio. Esse prêmio está manchado de forma incontornável depois de ser concedido a essa golpista violenta. Não é só golpista porque defende a queda, ou defendeu no passado a queda de um governo, pelo menos naquela época, legitimamente eleito. Não, porque estimulou e organizou ações violentas contra o Estado venezuelano. Mas, bem, dito isso, Jamil, eu queria que você compartilhasse com a gente, o Jamil, que além de ser um dos maiores jornalistas do Brasil, é escritor, multi-instrumentista, é um talento em forma de pessoa. Como é que está agora o debate? Porque já fazem aí, passando 10 dias, 12 dias do ataque à Venezuela, né, do ataque do Trump, do sequestro do Maduro à Venezuela. Como é que está esse tema dentro dos Estados Unidos? Que aqui no Brasil baixou bastante, né, a discussão, outros temas chegaram, a fake news do Nicolas, o Bolsonaro na papudinha, outros temas começam a ganhar relevância do nosso debate nacional e, embora seja muito preocupante a presença da frota americana no Mar do Caribe, o tema da Venezuela vai perdendo relevância no debate público aqui no Brasil. Como é que está isso aí nos Estados Unidos, Jamil? Porque tem aí as ações do ICE em Minnesota, tem todo esse conflito que está se instalando, né, entre prefeitos democratas do norte, nordeste dos Estados Unidos com o governo central, né? Tem aí uma série de temas domésticos nos Estados Unidos que eu imagino que disputem a agenda também com Groenlândia, com Venezuela, com o México, né? Como é que está hoje no debate público dos Estados Unidos o tema da Venezuela, Jamil? Olha, Juliano, muito bom o ponto que você trouxe pelo seguinte: assim que aconteceu o sequestro do Nicolás Maduro, foi feita uma pesquisa de opinião e aí apenas 1/3 dos norte-americanos disseram que estavam de acordo ou viam de forma positiva a ação na Venezuela. E aí o que faz a Casa Branca? Entendeu que aquilo ali não ia ser um palanque, que não ia ter um apelo popular, que não ia ter basicamente nenhum tipo de ganho e poderia ter muitos problemas, principalmente se houvesse uma desestabilização da Venezuela. Maria Corina então, é um Bolsonaro do cérebro, né? Basicamente, desaparece o tema da agenda da Casa Branca. Por conta ainda de um outro aspecto, aquela história, faltou combinar com os russos, mas no caso da Casa Branca, faltou combinar com as empresas de petróleo. Porque aí o Donald Trump chama as empresas de petróleo e fala, olha, investimentos massivos a partir de agora, vamos para a Venezuela. E as empresas dizem, presidente, sabe o que é? É o bananinha, né? Não é bem assim, é um pouco mais difícil. Não dá para simplesmente desembarcar lá e vamos levar. Pingar, gente. Né? E aí ele entende que, em primeiro lugar, ele não tem o apoio popular, e 2, aqueles supostamente os mais interessados, tampouco ali estão do lado dele fazendo um oba-oba. Então, óbvio, naquela estratégia extremamente ágil do movimento MAGA, mudamos de assunto. Né? Então, o assunto foi abandonado. Não que a história tenha sido abandonada, obviamente que não. Eles desembarcaram já com diplomatas na Venezuela, eles já estão, basicamente, construindo essa nova relação com o chavismo. As ameaças, Juliano, continuam. Ontem mesmo houve mais uma apreensão de um barco com petróleo, mas olha só que curioso, agora eles ganharam da PDVSA, a Petrobras, basicamente, da Venezuela, uma aliada. Então, a PDVSA agora diz, de fato, estavam roubando o nosso petróleo e levando para outros destinos. Então, obviamente, você começa a ter algum tipo de sintonia entre aqueles que ficaram e o governo de Donald Trump. Queria só trazer mais um detalhe que ontem eu conversei longamente no Palácio Planalto, no Itamaraty. Existe uma crescente convergência entre o governo brasileiro e o governo de Donald Trump em relação à Venezuela. Como assim? Sim, olha, de um lado, Brasil, qual era a maior preocupação em relação à Venezuela? Uma desestabilização das nossas fronteiras, né? Ou seja, uma guerra civil, um fluxo de refugiados. Tudo isso seria dramático para o Brasil, principalmente no ano eleitoral. Do lado norte-americano, também a preocupação com a estabilização da Venezuela. Então, para os dois, para Brasília e para Washington, a estabilização da Venezuela é de grande interesse. Claro, isso não tira a violência que foi o sequestro, a violação à soberania da Venezuela de forma alguma.
Mas, em termos práticos e muito realistas da política externa, a estabilização da Venezuela é de interesse hoje da Casa Branca e do Palácio do Planalto. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!